Olá, transbordantes. Ana Damasceno aqui, mais uma semana 33, pessoal. Que semana poderosa, que semana cheia de grandes desafios, como sempre. Mas nós estamos caminhando num foco, caminhando para o mesmo objetivo, caminhando para uma mesma direção, uma mesma visão. Muitos, né, embora a gente tá muitas vezes indo, caminhando, né, às vezes um longe do outro, mas no Espírito estamos juntos, no Espírito estamos aqui nesse mesmo foco. E hoje eu quero compartilhar com vocês o que realmente tem acontecido nesta semana 33. E uma das coisas assim muito importante, bem interessante, foi que essa semana o tema ele falou sobre os 7 ciclos, né? E fala muito dos micros resultados. E sempre que termina a semana, eu sempre gosto de fazer uma reflexão naquilo que está acontecendo durante esse período de 7 dias, durante esse período dessa semana, não é? E eu quero compartilhar com vocês. A minha semana 33, ela foi muito ruim no sentido humanamente falando, não é? Não tive, se eu fosse olhar no olhar natural, eu iria dizer o seguinte: foi uma semana péssima, foi uma semana ruim, foi uma semana que não teve produtividade, foi uma semana horrível, como muitos falam por aí. Mas, gente, pensa comigo, é impossível passar uma semana, seja ela boa, seja ela ruim, sem ter alguns aprendizados. E nesta semana 33, que parecia ser uma semana tão ruim, imediatamente quando terminou a semana, eu logo fiz uma reflexão. E eu disse: Senhor, onde foi que o que foi que eu não fiz? Mas também quais são os meus aprendizados para essa semana? Onde eu deixei de fazer algo e o que eu preciso melhorar? Então foi uma reflexão de melhoramento naquilo que eu precisava melhorar. Gente, quando nós andamos no Espírito, guiado pelo Espírito de Deus, até o ruim transforma-se em bom. Por quê? Porque tudo para nós precisa ser algo de aprendizado. Então, o que eu fiz? Eu peguei a semana ruim e transformei essa semana ruim em um tremendo aprendizado. Por quê? O que eu deixei de fazer, eu melhorei para fazer melhor, eu fui fazer melhor. O que eu não tinha tanta experiência, eu aprendi e aprendi aquela experiência. Então foi uma semana de aprendizado. Foi uma semana que eu vivi de aprendizado fortemente. E onde eu quero chegar nisso? Eu quero chegar ao seguinte, que no meio de algumas tribulações, de algumas situações, eu tô falando a questão da semana não muito boa, na minha questão profissional, na minha questão de resultados profissionais, mas no resultado desta área de relacionamento, de família, de pessoa, foi totalmente o contrário. Quando eu percebo que alguma coisa não está caminhando tão boa, eu já logo observo que algo muito bom está acontecendo. E algumas vezes eu tenho me perguntado para mim mesma, perguntado para Deus o porquê de algumas vezes situações elas demoram um pouco mais para ser resolvida, não é? E de 2020 para cá, gente, após eu ter tomado uma grande decisão de que aquele que fosse primeiro, aquele que caísse primeiro na visão, aquele que entendesse primeiro, era esse que mergulharia. E eu fui essa pessoa que entendi a visão da nova aliança, da obra consumada da cruz, a visão da transformação, que quando eu mudo, a minha casa muda, quando eu mudo, o meu cônjuge muda. E eu tomei essa decisão de realmente fazer um diferencial na minha vida em 2020.
E uma das coisas que foi muito forte foi manter a constância. Então, ter o foco na constância, não é? E uma das coisas que aconteceram que eu me surpreendi. Por isso, então, eu não gravei esse vídeo no domingo porque eu precisava absorver, não é? E concluir os micros resultados que começaram a acontecer de sexta-feira até domingo. E foi nesse processo que eu entendi que quando de segunda a sexta, que o motivo de segunda a sexta-feira, segunda a sábado, não ter tido tanto resultado em algumas coisas, eu sabia que algum resultado bom estava para acontecer. E eu me mantive no foco. Eu mantive no objetivo, eu mantive no meu propósito. E quando chega na sexta-feira, algo extraordinário acontece. Foi um evento onde o meu esposo ele participou, ele foi para um evento e este evento foi algo que eu esperei há muitos anos que acontecesse. Foi um evento que ocorreu que era de algo que eu estava esperando há mais ou menos uns 30 a 40 anos. E eu falei com Deus nesses últimos dias que a minha esperança continuaria sendo com Ele fielmente. E eu sabia que Deus faria alguma coisa em algum momento. E eu aprendi também que Deus trabalha de forma individual. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Quando o Senhor decide trabalhar no coração de uma pessoa, Ele mesmo cria situações, Ele cria todo um ambiente para poder trabalhar e atrair aquela pessoa. Isso é muito lindo o processo que o nosso Deus trabalha. E foi assim comigo, e foi assim com você talvez, e foi assim que Ele fez com a pessoa que a gente mais ama, a pessoa que eu mais amo, que é o meu esposo, que foi com Ele. E o Senhor preparou tudo isso e Ele trouxe direcionamentos assim no meu coração de certeza, de clareza e dizendo: Ana, mantenha o seu foco, mantenha o seu objetivo, siga em frente. Oh, queridos, como é maravilhoso! E ali a paz de espírito, a paz de Deus entrou em meu coração na sexta-feira e foi uma coisa muito incrível. E ali eu fui entendendo que eu estava em um momento com Ele e meu esposo estava lá com um momento com Deus. Este micro resultado foi poderoso na minha vida. E eu coloquei assim, que os micros resultados, eles não acontecem de uma vez só. Que os resultados, né? Os micros resultados, eles não acontecem de uma vez só. É necessário uma construção, o passo a passo. E quando há entendimento, quando há sabedoria para entender e compreender, quando há consciência do processo que você está vivendo, você começa a viver os micros resultados. Você não precisa ficar esperando que tudo vai acontecer de uma semana, de um mês, de um ano. Não, são micros resultados. E quando chega no final, são grandes resultados. Eu só posso dizer para você que de 2020 até essa semana 33, os micros resultados têm crescido cada vez mais. E falando sobre esses pequenos resultados, quantas coisas Deus trabalha individualmente com as nossas vidas, tá? E a superação, olha só, o que aconteceu nessa semana que eu poderia dizer que era uma semana de problemas, uma semana de não resultados. Houve o quê? Foi uma semana de novos aprendizados. Eu tive vários aprendizados novos. Foi uma semana de superação em todos os sentidos que vocês possam imaginar. Foi uma semana de mudança de mentalidade. Foi uma semana de oportunidades incríveis. Foi uma semana de mudança de um nível para o outro, de um
uma fase para o outro. Foi uma semana, foi uma semana de muita persistência, de muito mais foco na constância. Foi uma semana de um propósito mais definido. Foi uma semana de uma consciência de estar neste foco. Foi uma semana, gente, de rejeitar as ofertas. Foi a semana de rejeitar as propostas para não sair do propósito. Isso foi muito forte dentro de mim. Essa semana eu rejeitei muitas propostas que vieram justamente para querer me tirar do foco e da constância. Mas eu rejeitei essas propostas excelentes, eu rejeitei para eu não sair do meu propósito com o meu Deus, daquilo que eu estava fazendo. Foi uma semana além de aprendizado, foi uma semana de respostas, foi uma semana de confirmações, foi uma semana de definições, porque quando você passa pelo processo da perseverança, foi a semana onde eu saí daquela perseverança, passei da perseverança e fui para o próximo nível. Então, assim, eu percebi o quanto Deus ele fez durante 7 dias, o que aconteceram nesses 7 dias, o processo desses 7 dias. Então algumas pessoas me perguntam, Ana, o que você faz, como fazer para manter o foco nessa constância? A primeira coisa que eu falo para você é o seguinte, que você nunca troque o propósito pela proposta, que você rejeite todas as propostas que vêm para tirar você desse foco. Então, quando eu rejeito as propostas e mantenho o meu foco no meu propósito, aí sim eu consigo manter o foco na constância, porque é muito fácil nos tirar desse foco. Então, assim, essa é uma das chaves poderosas. E uma outra chave poderosa para que a gente mantenha foco na constância é o seguinte, é você ter consciência do que você realmente está fazendo. E a terceira chave é você fazer um compromisso público com pessoas. Você faz um compromisso público no seu grupo, você faz um compromisso público com as suas redes sociais e você faz um compromisso público um compromisso com você mesmo. Quando eu fiz esse compromisso público de toda semana fazer esses vídeos, gravar uns vídeos, todas as semanas eu lembro que eu fiz esse compromisso e além de tudo isso, é com você mesma e com o seu Deus e com o nosso Deus. E fazer um compromisso público, gente, é você manter, é você assumir o que você fez, assumir o que você falou, certo? Então, assim, essa semana 33, essa semana, a semana que foi sobre muitos micros resultados, eu posso dizer para você que foi tantos aprendizados, foi tantos pequenos micros resultados, que se eu pegar os 7 dias da semana 33 e pegar cada pequeno resultado, eu vou montar um resultado médio. Se eu pegar um pouquinho de cada que aconteceu, já vou fazer um resultado médio. Mas se daqui um mês ou daqui um ano eu pegar todos esses micros resultados, eu vou ter um tremendo resultado. Então, se tem algo que foi muito marcante na minha vida desde o primeiro dia de janeiro de 2023, se tem algo que ficou muito forte, foi micros resultados. Então, se nós pegarmos de janeiro até agora em agosto, você vai somar e ver quantos pequenos resultados são construídos na sua vida, e esses pequeninos resultados, eu penso sempre naquelas pedrinhas, né,
Imagine que você pega várias pedrinhas e você começa a juntar essas pedrinhas, a primeira pedrinha sozinha é uma coisinha tão pequena, mas quando você começa juntando aquelas pequenas pedrinhas, se você pegar elas e colar, e você vai perceber que vai virar grandes pedras juntinhas. Vai virar uma pedra grande. Então é assim que eu entendi os meus micros resultados. Eu tive essa consciência de que não é inútil nada que eu faço. Tudo que nós fazemos, seja negativo, seja positivos, são micros resultados, sim, gente. Porque quando for algo negativo, os seus micros resultados serão de aprendizado. Você aprendeu algo sobre aquilo. Quando os resultados são positivos, você vai falar, poxa, que bacana, que legal, você vai focar naquilo e você vai poder ensinar pessoas, seja com os positivos ou com os negativos. Então, é assim que a minha vida tem sido de janeiro até ao dia de hoje. Então, deixo aqui com você esse vídeo. Se você gostou, vai lá, clique vai lá no meu canal, clique e compartilhe e envie esses vídeos para pessoas que você entende que precisa ouvir, ok? O livro de Efésios foi o livro, capítulo 5, foi um capítulo incrivelmente forte. Ali fala muito sobre relacionamento, ali fala muito sobre casal, sobre família, fala sobre filhos, fala sobre Cristo, o nosso relacionamento com o nosso Deus. Ali fala sobre a igreja de Cristo. O livro de Provérbios é muito forte, é muito incrível mesmo. Então eu aconselho você, dá uma lida neste livro, compartilhe no seu coração a mensagem que ele colocou dentro de você. Compartilhe e viva isso no seu coração, porque a palavra de Deus, ela é vida para os que buscam e saúde para o nosso corpo. A palavra de Deus, ela é a fonte da vida, ela é a água que nos lava, que nos sacia, é a água que nos hidrata. A palavra de Deus, ela é a água que mata a nossa sede. A palavra de Deus diz que ela é a água que sacia a nossa sede e é o pão que sacia a nossa fome. Jesus é o pão do céu, Jesus é a água da vida e Jesus é o pão que veio do céu, que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu. Então não tem como a gente deixar de se... Imagine você passar o dia só tomando água, ou você passar o dia só comendo comida. Não dá, as duas coisas têm que estar juntas, tem que unir as duas coisas. O pão e a água têm que estar juntos, o pão e a palavra têm que estar juntos. O pão, que é Jesus, e a água, que é Jesus, que é a palavra, tem que caminhar juntos. Você vive, não adianta você só ler a palavra e não viver a palavra. Você precisa ler a palavra, viver a palavra. Você precisa beber desta água, você precisa se higienizar, você precisa limpar por dentro e por fora. Não adianta só tomar banho por fora, mas a gente tem que limpar por dentro também. Então, a palavra de Deus é a água viva, é a água que purifica, que limpa o nosso coração, é a água que transforma essa água parada em água corrente, em um rio que flui. Então Deus tem o rio dele, o rio de Deus é o rio que flui dentro de nós, é este rio que limpa o coração e é este rio que sacia toda a nossa fome nele, que sacia a nossa sede, que mata a nossa sede. Então, gente, conecta-se com o seu coração no coração do Senhor. Conecte o seu espírito no Espírito de Deus e deixe o seu corpo desfrutar da sabedoria horizontal. Conecte com a sabedoria vertical. Conecte o seu espírito no Senhor, no Espírito de Deus e deixe que o seu corpo desfrute aqui na terra da saúde perfeita, da saúde espiritual, da saúde financeira, da saúde emocional, da saúde física. O nosso corpo desfruta com o nosso Deus. Olha que incrível. A nossa alma, o nosso espírito conhece a eternidade, mas o nosso corpo não conhece. E se a nossa mente já chegou, o nosso corpo é obrigado a chegar. Então conecte-se nessa verdade, porque Jesus é o nosso DNA.
E como ele é o nosso DNA, ele é a nossa vida. Então o nosso corpo não conhece essas coisas da eternidade, mas a nossa alma conhece o nosso espírito. Então a gente precisa alinhar o nosso corpo e dar ordem para que ele acompanhe, para que ele vá onde a nossa alma já chegou, onde a nossa alma já viu. Se a tua alma já viu a tua cura, já viu a saúde, você precisa dar comando no seu corpo para que ele possa ir e fazer o que ele precisa ser feito. Então, esse desfrute, quando a palavra de Deus diz que se quiseres me ouvires, comereis o melhor desta terra. Quando há um entendimento que o meu espírito se conecta com o Espírito de Deus, mas o meu corpo desfruta daqui dessa terra, dos bens que Deus nos deu para desfrutar aqui nesta terra. E que Deus continue nos abençoando com todas sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais.